O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A liturgia desta sexta-feira da Quaresma, da segunda semana, nos mostra claramente a figura do justo que é perseguido, do santo que é incompreendido e do inocente que é martirizado. José é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, preferido do Pai. Ele era o filho querido, José do Egito, e os irmãos, por pura inveja, por puro ciúme, por raiva, porque a inveja é aquilo que nasce no coração por causa do bem do outro, né? É o ódio que eu tenho dentro de mim porque o outro está bem, o outro está feliz, o outro é cheio de dons, de talentos. O pai ama o outro, a mãe ama o outro, gosta do outro, reconhece nele talentos, dons, e não à toa, porque ele corresponde, porque ele é justo, porque ele procura não se entregar às paixões. Mérito também daquele que é justo, daquele que é piedoso, daquele que é virtuoso. Mas o invejoso não enxerga por essa ótica. Ele enxerga porque ele e não eu. Por que ele está feliz? A felicidade dele, a prosperidade dele, o bem-estar dele, o bem-querer que os outros têm a ele, isso me incomoda.
Eu não consigo dormir em paz. Como é que eu vou dormir em paz? Como que eu vou respirar, né? Se aquela pessoa é piedosa, se eles chamam aquela pessoa para estar nos lugares, para pregar, para ensinar, se ele é querido, é bem-quisto, se ele tem bom gosto, como que eu vou respirar? Como que eu vou viver? Não posso viver à sombra dele? Ah, não posso. Então vamos eliminá-lo, vamos matá-lo. Essa é a primeira leitura que acabamos de ouvir do livro do Gênesis. E a parábola que Jesus contou para nós dos vinhateiros homicidas. Quem são esses vinhateiros homicidas? São os chefes, os líderes da religião no tempo de Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus foi crucificado pelos romanos, né? Não. Jesus foi entregue nas mãos dos romanos. Mas quem conspirou contra nosso Senhor Jesus Cristo foram os judeus, os sumos sacerdotes judeus, como se lê nos evangelhos, está documentado, né? Canonicamente, historicamente, né? Inspiradamente, de forma sagrada, revelada, comprovada, está aí na frente daqueles que querem ver, daqueles que querem estudar profundamente o motivo da morte de Jesus. Foi um motivo político-religioso. E a palavra de Deus diz que os judeus instigaram contra Jesus porque tinha inveja de Jesus. Inveja porque ele era um homem bom. Sabemos que Jesus não é somente homem, né? Que é Deus que se fez homem. Mas, humanamente dizendo, era um homem cheio de sucesso, cheio de unção. Eles tinham inveja da unção. O nome de Jesus, Christos, significa isso. Yeshua Christos, Messias, ele é ungido. Ele é ungido, ele tem poderes. Ele manda até no mar e o mar obedece. Ele tem poder sobre as águas, tem poder sobre os pães, sobre os peixes. Ele manda nos endemoniados, ele pede aos espíritos, ele manda nos espíritos malignos e os espíritos malignos obedecem. Ele tem poder sobre as doenças, toda e qualquer forma de doença. Ele reduz ao silêncio as multidões que querem apedrejar. Ele ensina a lei. Ele mostra a história. Não pode, ele ressuscita Lázaro, que fazia 4 dias que estava na tumba. Ah, não pode. Nós temos que matar esse homem, porque se nós não matarmos ele, todos vão crer nele. Está vendo? Esse é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra a verdade conhecida. E Jesus queria perdoar a todos. Jesus queria mostrar o caminho do Pai a todos, mas nem todos reconheceram. Se passou 2000 anos e a gente vai vendo dia após dia o que está acontecendo em Israel e no mundo. Porque a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Que pedra angular que é essa? O Senhor Jesus Cristo. E ele diz aos fariseus: o reino será tirado de vós e dado a um povo que produza frutos. Desde que Jesus padeceu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Gente, a gente não pode esquecer disso. Isso vai fazer 2000 anos raso, né? Redondo. 2.000. Em 2033, completa-se 2000 anos da morte de Cristo, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Padre, mas o senhor fala sempre isso. Mas eu estou falando ainda tarde. De agora para 2033, são 7 anos. Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos,
2 anos. E a metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio são 7 anos. 2033. E não é à toa que de agora, 2026, agora na quaresma de 26, o mundo acordou com esse barulho. Eles querem arrastar o mundo inteiro para um terceiro conflito mundial. Porque a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Não sei se vocês estão percebendo, eu vejo analistas de geopolítica, graças a Deus, ouço boas pregações, boas interpretações, mas eu não vejo ninguém falar isso que eu vou falar aqui agora. O que, padre? Algo tão óbvio, não vejo ninguém dizer. Você já percebeu que todos esses conflitos, com esses armamentos pesadíssimos, com essa tecnologia avançada, com esse poder de destruição, com esse poder letal e todo esse pânico que gera esse sofrimento, essa letalidade, pessoas, almas que são ceifadas, crianças, idosos, mulheres, sem perguntar nada para ninguém. Deixa eu refrescar a memória de quem tem ouvidos. Você já percebeu que isso não tem nada a ver com os países católicos? Você já percebeu que isso não tem nada a ver aonde se celebra a Santa Missa e que ainda conserva uma tradição católica, petrina, paulina, apostólica? Isso não tem nada a ver. Isso que está acontecendo no mundo, como Nossa Senhora diz em Medjugorje, são aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. E provo. Você vê que o conflito entre Irã e Israel é um conflito de um povo persa, muçulmano, e Israel são os judeus que não acolhem Jesus Cristo. Os Estados Unidos, no seu domínio hegemônico, é protestante, não é católico. Alguém pode dizer assim, não, mas os Estados Unidos, estatisticamente, é o país mais católico do mundo, por causa dos imigrantes. Nos Estados Unidos tem imigrantes do mundo inteiro. Se você tirar os imigrantes dos Estados Unidos, ele não é o país mais católico do mundo. O país mais católico do mundo, na sua raça, na sua etnia, é o Brasil. Somos nós, brasileiros. Os 3 países mais católicos em número, Estados Unidos, Brasil e México. Mas se você tirar os imigrantes dos Estados Unidos, todos os imigrantes, o Brasil é o primeiro. Então, os Estados Unidos, eminentemente, no seu governo, nas suas lideranças, são de raiz histórica protestante. Toda a Europa, a OTAN praticamente, quem tem voz, quem tem vez, quem tem bala na agulha lá na OTAN, são países protestantes. Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Bélgica. O que sobra de catolicismo na Europa? O Portugal, nosso querido Portugal, pequenininho Portugal, em matéria de território. Espanha, que não quer entrar nisso daí de jeito nenhum, que está vendo que está todo mundo querendo arrastar para esse meio. A Polônia, que está lá no quintal já, com tantas armas apontadas para ela, é o último bastião da Europa, é a Polônia. Temos Malta, alguma coisinha da Hungria e acabou. A Itália está de parapasso com o G7, etc. E como disse Nossa Senhora em La Salette, que se a Itália não se converter, Roma pagã cairá e será a sede do anticristo. Mensagem de La Salette, que o Papa São João Paulo II chamava do coração e o centro de todas as aparições marianas. Então, gente, queridos, amados, esses mísseis que estão voando para o mundo afora, fazendo vítimas por todo lado, não são de países católicos. Não são de lugares que celebram a Santa Missa. É a falta da Santa Missa nesses países que estão jogando um contra o outro. Não podemos esquecer de Rússia e China. A Rússia, com esse ortodoxismo, não ortodoxia, esse ortodoxismo estatal,
onde não existe liberdade religiosa, isso não salva ninguém. Por isso que Nossa Senhora fala da Rússia, em Fátima, que ela espalharia os seus erros pelo mundo, porque ela já amordaçou a igreja há muitos anos. Há muitos anos. A China pagã, a República Comunista da China, mesma coisa. Paquistão, Índia, são países, nações que não creem. E eles querem arrastar, a palavra é essa mesmo, querem arrastar a qualquer custo os países católicos, os pobres países católicos, pobres de financeiro mesmo, de PIB, porque os países católicos são países do terceiro mundo, do hemisfério sul, Nigéria, alguma coisa na África, Etiópia, Brasil, México, são países do terceiro mundo. Os que sobraram de catolicismo, o que sobrou de catolicismo na Europa são os países mais pobres, Portugal e Espanha. Eles querem arrastar, de qualquer forma, o catolicismo para dentro dessa guerra. Mas, pelo contrário, quem irá salvar o mundo de uma hecatombe nuclear é a Santa Missa. São os católicos, são os pequenos, são os pobres, são os africanos, latinos, que celebram a missa. Porque não se celebra a missa, praticamente não se celebra a missa no hemisfério norte, e é o hemisfério norte que está pegando fogo. Reflitam isso, pelo amor de Deus, analistas, políticos, filósofos, sociólogos, padres, pastores protestantes, com todo respeito, outras religiões, reflitam isso. Aonde não se celebra a missa, onde não tem um padre católico, onde não tem liberdade religiosa para se celebrar a missa, ali está em conflito, ali está numa autodegladiação. Israel, historicamente, biblicamente, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, rejeitou Jesus Cristo. E o que de Israel se tornou fruto, se tornou vinha? O Israel que foi batizado, o Israel que acolheu Jesus. Mas das ruínas de Jerusalém, Mateus 24, versículo 2, surgiu a 13ª tribo, que é uma macaqueação do que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fez em todo o Antigo Testamento. Eles constroem um falso Israel, um falso judaísmo, que o Apocalipse vai chamar de sinagoga de Satanás, capítulo 2, versículo 9, se dizem judeus, mas não são, judeus verdadeiros, étnicos, aqueles judeus simples, pobres, trabalhadores, cheios de cultura, cheios de temor, que foram dizimados na Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos ao longo dos séculos. Essa 13ª tribo, que forma esse sionismo universal, global, isso não é teoria de conspiração, pelo amor de Deus, é só ler, só estudar, você vai ver que eles estão por trás de tudo. Não tem tempo aqui, mas só como um voo de águia, para iluminar um pouquinho a cabeça nossa de católico, falando a quem tem ouvidos também, que tudo isso que acontece no mundo, todo esse poder globalista, seja ele republicano, do qual o presidente dos Estados Unidos hoje representa, seja ele democrata, do antigo, que eles degladiam entre si também, eles têm a luta entre si, as suas agendas, mas que no final converge tudo contra o Senhor e o seu Cristo, Salmo 2, porque conspiram as nações, porque tramam os povos, vãs conspirações, se levantam contra o Senhor e o seu Cristo, dizendo que quebremos as suas cadeias, afastemos de nós os seus mandamentos, os seus julgos, mas o Senhor lá de cima se ri deles e os pulverizará com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O Senhor vai pulverizar esse mundo que se volta, esse mundo, esse sistema
maquiavélico, esse sistema erigido no mal, e a gente está vendo de toda forma agora vir à tona, com documentos e etc. Todo mundo está vendo isso, não é teoria de conspiração, nunca foi. Não tem nada escondido que não será revelado, não tem nada que é dito ao pé do ouvido que não será proclamado em cima dos telhados. Tudo isso está vindo à tona. Mas para a gente saber da onde que veio isso veio da apostasia de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Dan. Livro dos Juízes, capítulo 16, 17, 18 seguintes. Dan se prevariou, Dan saiu correndo pelo deserto, se uniu aos magos e feiticeiros, idólatras, cultuadores de ídolos, e ali foi proliferando uma etnia, assim, um sangue que vem da terra prometida, da terra dos pais, mas que aquilo foi aumentando na região da Hazária, de Geórgia, da Armênia, Azerbaijão, indo para o leste europeu, e todo o processo histórico, eles inocularam tudo isso em 3 países. Quem quiser estudar, existe uma centena ou milhares de livros a respeito disso. Só que eles tiram tudo da prateleira, eles tiram tudo. Todos os bons livros a respeito disso, eles tiram das prateleiras rapidamente. Mas os países que foram infiltrados por isso são três. Inglaterra, primeiro, Alemanha, segundo, e França, terceiro. A Inglaterra, a Alemanha e a França. A Alemanha com a Revolução Protestante de Lutero. A Inglaterra com a Revolução de Henrique VIII, depois toda a era vitoriana. E a França com a Revolução Francesa. Com o processo absoluto de inversão de valores e de macaqueação e maquinação contra a Santa Igreja de Deus, o catolicismo romano. Esses 3 países fundaram a América. Esses 3 países inocularam a Revolução Bolchevique na Rússia. Esses 3 países fundaram a China tal e qual nós conhecemos. O Império Britânico, no século XIX e XX, primeira metade do século XX, formou todo esse Oriente Médio que nós conhecemos, e o pseudo, que agora está degladiando com todo mundo. Porque isso é falso. Quem fundou Israel foi Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o fundador, ele é o rei de Israel. Ele é o rei de Israel. Israel não é isso que eles estão fazendo. E essa guerra é uma guerra. Toda guerra é maldita, toda guerra é diabólica, toda guerra é horrível, a não ser que seja uma legítima defesa tremenda, como houve também na história do povo judeu e na história da igreja, quando é legítima defesa. Agora essas coisas que são armadas e arquitetadas por gente que não tem nada a ver. Então a gente vai ouvindo nome de países, nome de presidentes, mas isso aí é para inglês ver, isso é para o freguês ver, é para o gado ver. Mas o que está por trás dessa guerra nós não vemos, porque entra republicano, sai republicano, entra democrata, sai democrata, entra aqui de esquerda, ou de direita, ou de centro. Eles maquinam e eles dominam todo mundo. E eles têm o poder nas mãos. Do petróleo, do gás, das mídias, as mineradoras, tecnologias, farmas. É um estado realmente paralelo, que nós estamos vendo um estado macabro, que recebe todo esse poder, como a gente viu em Mateus capítulo 4, quando o demônio chamou Jesus, falou, se prostrares diante de mim, eu te darei tudo isso aqui, ó. Tá vendo todo esse mundo? Eu te darei tudo, eu te darei. Se ele tentou Jesus assim,
e nosso Senhor rebateu? Você acha que tem gente que não caiu nessa tentação? Entregaram a alma, entregaram tudo, por séculos, a etnia, o sangue, a raça, a estirpe. Apocalipse 2:9. E agora, usam o nome de nações, usam o nome dos Estados Unidos da América, usam o nome da França, que nasceu para ser o baluarte, proteção da Santa Igreja. Usa o nome da Inglaterra, que foi evangelizada por Santo Agostinho de Cantuária. Usa o nome da Alemanha, que foi fundada no sangue dos mártires, São Bonifácio. Usa o nome do Brasil, que foi descoberto pelos católicos portugueses. Usa o nome de Israel, o Israel do Senhor, de Deus. Eles usam os nomes das nações e confunde todo mundo. Porque os Estados Unidos, América, vai fazer 250 anos agora os Estados Unidos da América, 250 anos esse ano 2026, de independência. Foi um país fundado num liberalismo total. A Rússia moderna foi fundada para ser o antagonista dos Estados Unidos. E essa China tecnocrática que estamos vendo também foi fundada pelos mesmos senhores. Isso converge, sim, com profecias bíblicas. Converge com Ezequiel 38, Gog e Magog. Converge, capítulo 20 do Apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo seríssimo na face da terra, porque a pedra que os pedreiros rejeitaram há 2000 anos, naquela mesma região, se tornou a pedra angular. E é esta pedra angular que vai devolver o mundo um caminho de paz. Mas antes disso, antes do triunfo do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, antes do triunfo do Coração Imaculado de Maria, a Igreja e o mundo passará por uma grande provação. É preciso que tudo isso aconteça. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Porque Deus, nos escombros dessa humanidade, Ele vai conservar um povo santo, um povo eleito, uma estirpe real, de sangue eucarístico, sangue divino, que vai trazer a esse mundo um tempo de paz. Agora é tempo de entender o que está acontecendo. É tempo de entender o que está acontecendo e não ser massa de manobra. Não ser massa de manobra. Examinai de tudo e ficai com o que é bom, disse São Paulo. E Jesus disse em Lucas 16, versículo 8, os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios que os filhos da luz. Última coisa, vocês percebem que tudo gira em torno de dinheiro, né? Percebeu? É petróleo, é gás, é exportação, é importação, dinheiro. Poder. Então não tem ninguém, o único santo em toda essa história é Jesus Cristo de Nazaré. Tem ninguém santo, nem Ocidente, nem Oriente, nem fulano, nem cicrano, quem está certo, quem está errado, uns têm algumas razões, os outros também têm as suas razões, mas como está lá em João capítulo 3, versículo 16, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o julgamento é este: a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Aqueles que não acolhem o Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. João capítulo 3, versículo 20. Só Jesus pode salvar Israel. Só Jesus pode salvar o Oriente Médio. Só Jesus pode salvar a China, a Índia, o Paquistão, as Coreias, as duas.
de cima, mais ainda, o Japão. Só Jesus pode salvar a pobresca, a colônia da América Latina, né? Colônia na mão deles por séculos. O que eles fazem com a África, só Jesus pode salvar. E aqueles que não se converterem por amor, a ira de Deus, a justiça de Deus permanece sobre eles. É só ler as Sagradas Escrituras, só ouvir as mensagens de Nossa Senhora. Exemplo, Zacarias capítulo 13 fala de 1/3 da terra que perecerá. Nossa Senhora fala que nações inteiras seriam aniquiladas. Não brinque, gente, não brinque. Isso aí, tudo que você está vendo, 40 milhões de bombas atômicas, não chega perto do suspiro de Deus, se Ele quiser corrigir esse mundo. Então se converta agora, hoje. Não deixa para amanhã, não. Deixa para amanhã, não. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.